Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A fria luz da manhã mal penetrava as estreitas janelas do apartamento no terceiro andar. O ar estava pesado, denso com o cheiro de caixas de papelão velhas e papéis amarelados. Robert Carter, na casa dos 50, passará a noite contemplando o momento que sabia ser inevitável: o despejo. Suas mãos tremiam levemente enquanto empacotava seus pertences em caixas. Cada item parecia contar uma história: os troféus de seu filho Ethan, suas camisas velhas e amassadas, as fotos amareladas da família, e no entanto, tudo seria arrancado de sua vida naquele dia. Ethan, de 16 anos, estava sentado na beira da cama, com os cotovelos apoiados nos joelhos, observando o pai com uma mistura de tristeza e determinação. Em contraste com os murmúrios do oficial de justiça e dos vizinhos que circulavam pelo corredor, Ethan mantinha uma calma estranha, quase calculista. Durante semanas ele havia estudado o caso, relido cada documento judicial, memorizado cada artigo da lei aplicável. Sabia que aquele momento poderia ser tanto o fim quanto o começo de uma reviravolta inesperada. A campainha tocou. Robert deu um pulo e suspirou, o rosto marcado pelo cansaço e pela vergonha. Era o oficial de justiça, acompanhado por uma assistente social e 2 policiais. Entraram com a certeza de que o despejo estava consumado. Os vizinhos se aglomeraram atrás das portas cochichando, alguns com curiosidade, outros com julgamento. Senhor Carter, por favor, siga-nos, começou o oficial de justiça com voz mecânica. Eu não tenho escolha, suponho, respondeu Robert com a garganta apertada. Ethan levantou-se lentamente, aproximando-se da mesa onde os papéis estavam espalhados. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que ninguém podia ignorar. Ele havia notado os erros, as omissões e, sobretudo, a cláusula que o juiz havia negligenciado em sua ordem de despejo. Era sutil, quase invisível para um olhar destreinado, mas para Ethan, era uma brecha, um ponto de vantagem que ele pretendia usar para proteger seu pai. Quando o oficial de justiça se aproximou para pegar as chaves, Ethan respirou fundo e disse: "Espere, preciso falar com o juiz." Um silêncio gélido pairou sobre a sala. Os policiais trocaram olhares perplexos. Robert olhou para ele incrédulo. "Ethan, o que você está fazendo?" O rapaz esboçou um sorriso determinado, segurando firmemente seus documentos. Medo e raiva já não eram mais os mesmos. Aquele momento marcaria o tribunal e, de certa forma, mudaria a vida de todos os presentes. E ninguém, nem o oficial de justiça, nem a polícia, nem mesmo o juiz, sabia ainda que aquele rapaz iria abandonar a todos. Em choque. Naquela manhã, o tribunal estava lotado. As paredes frias e brancas ecoavam com o farfalhar dos papéis e os murmúrios dos presentes. Robert Carter seguia o oficial de justiça com passos hesitantes, as caixas debaixo do braço. Seu coração batia forte, cada passo lembrando-o da humilhação iminente. O juiz Henderson, um homem de semblante severo e óculos de lentes grossas, ergueu os olhos dos seus papéis quando o oficial de justiça anunciou a chegada de Robert e seu filho. "Senhor Carter, o senhor está aqui para o cumprimento da sua ordem de despejo. O senhor deve desocupar o seu apartamento antes das 17 horas de hoje, conforme determinado pelo tribunal." Robert baixou a cabeça, incapaz de responder. Os policiais atrás dele observavam, prontos para intervir se necessário. Os murmúrios na sala aumentaram. Todos pensavam que o caso estava encerrado. Todos exceto Ethan. Ethan deu um passo à frente lentamente, apertando os documentos contra o peito. Sua voz clara ecoou pela sala, surpreendendo a todos os presentes. "Meritíssimo. Gostaria de apresentar algo que ninguém notou no processo." O juiz, intrigado, franziu a testa. "Muito bem, rapaz. A palavra é sua." Ethan colocou os documentos sobre a mesa. Suas mãos estavam calmas, seus olhos penetrantes e sua postura segura. "Excelência, a ordem de despejo contém um erro jurídico. De acordo com o artigo 9 do contrato de locação, a execução não pode ocorrer até que todas as tentativas de mediação tenham sido esgotadas. No entanto, meu pai contratou um mediador oficial há 3 semanas e ainda não recebeu resposta." Um murmúrio percorreu a sala. O oficial de justiça empalideceu, os policiais trocaram olhares confusos. Robert ergueu a cabeça incrédulo. "Ethan, como?" O juiz folheou rapidamente os documentos que Ethan havia trazido. Após um longo momento de silêncio, ele ergueu os olhos. "Senhor Carter, parece que seu filho tem razão. Essa ordem foi prematura. Portanto, o despejo não pode ser realizado até que o processo de mediação seja concluído." A tensão na sala explodiu.
Murmúrios transformaram-se em sussurros animados. Os policiais permaneceram paralisados, incapazes de reagir imediatamente. Ethan, impassível, olhou para o pai e esboçou um leve sorriso. Robert sentiu um enorme peso sair de seus ombros. Seu filho acabará de salvar o dia, e todo o tribunal acabará de perceber que aquele adolescente havia feito o que nenhum advogado ou adulto presente fora capaz de fazer. Mas Ethan sabia que aquilo era apenas o começo. O choque que acabará de causar não era nada comparado ao que pretendia fazer para proteger completamente seu pai. O tribunal estava silencioso, mas a atmosfera era eletrizante. Os murmúrios dos espectadores haviam cessado, substituídos pelo suave farfalhar das páginas sendo viradas e olhares perplexos. Ethan sabia que simplesmente apontar o erro jurídico era apenas o primeiro passo. Para proteger seu pai, ele precisava ir além. Meritíssimo, ele começou calmamente, gostaria de apresentar mais provas relativas ao contrato de arrendamento e à situação financeira do meu pai. O juiz Henderson o observou atentamente, intrigado pela autoconfiança do jovem adolescente. Ethan colocou um envelope grosso na mesa do juiz. Aqui estão extratos bancários e correspondências oficiais com o proprietário e o banco. Eles demonstram que meu pai tentou negociar um plano de pagamento desde o primeiro atraso. Isso mostra claramente que nunca houve qualquer intenção de fraudar ou burlar a lei. O oficial de justiça e a assistente social trocaram um olhar preocupado. Ninguém esperava que aquele adolescente fosse tão metódico e preciso. Eu devo admitir, murmurou o juiz Henderson, folheando os documentos, que de fato existem motivos para rever a decisão. Ethan não parou por aí. Ele sabia que para reverter a expulsão, precisava atacar com ainda mais força. Excelência, continuou ele. Permita-me também lembrar que o artigo 14 do regulamento do condomínio estipula que qualquer despejo deve ser precedido de uma investigação completa sobre as circunstâncias familiares e financeiras. No entanto, nenhum investigador jamais interrogou oficialmente meu pai. O despejo em curso, portanto, viola diversas cláusulas legais. Um silêncio atônito tomou conta da sala. Os policiais pareciam perplexos, o oficial de justiça estava pálido e até mesmo os espectadores prenderam a respiração. Robert, com lágrimas nos olhos, olhou para o filho com admiração e incredulidade. O juiz Henderson levantou-se, ajeitou os óculos e respirou fundo. Muito bem, disse ele lentamente. Parece que devemos suspender esta deportação imediatamente e realizar uma reavaliação completa. Devo admitir que este jovem apresentou argumentos que nem as partes envolvidas nem o tribunal haviam previsto. Ethan inclinou levemente a cabeça, o rosto sério, mas satisfeito. Sua estratégia funcionara. Não só salvar o pai, como também surpreender a corte com sua compostura e frieza. Enquanto os policiais recuavam e o oficial de justiça recolhia cuidadosamente seus documentos, Robert aproximou-se de Ethan e sussurrou. É meu filho, você acabou de me salvar. Ethan mal esboçou um sorriso, sabendo que o verdadeiro desafio estava longe de terminar. Naquele dia, ele havia vencido uma batalha, mas a guerra para proteger seu pai e garantir o futuro deles estava apenas começando. Poucas horas depois da suspensão da ordem de deportação, o tribunal estava novamente lotado. Desta vez, a atenção de todos estava voltada para Ethan. Os espectadores cochichavam, curiosos para ver como um adolescente ainda conseguia enganar o sistema judiciário. Ethan deu um passo à frente, segurando uma pequena pasta que mantivera em segredo até então. Seu olhar era determinado, quase intimidante para os adultos ao seu redor. Meritíssimo, começou ele calmamente, ainda há uma informação crucial que ninguém levou em consideração. O juiz Henderson estreitou os olhos. E que informação é essa, rapaz? Ethan colocou a pasta sobre a mesa e a abriu na frente de todos. Dentro havia documentos oficiais, e-mails e provas demonstrando que o proprietário do apartamento havia violado diversas regras do condomínio e não havia fornecido as notificações legais necessárias para iniciar o processo de despejo. Esses documentos mostram que o despejo do meu pai não é apenas injusto, continuou Ethan com a voz firme, mas clara, é ilegal. O proprietário agiu precipitadamente e violou os direitos do meu pai. O oficial de justiça empalideceu, e a assistente social recuou, percebendo a magnitude do que o menino acabará de revelar. Os murmúrios na sala transformaram-se em sussurros confusos e chocados. Robert, sem conseguir falar, apertou a mão do filho com emoção. Mas Ethan não havia terminado. Com um gesto preciso, ele apresentou outro documento, uma correspondência entre o proprietário e uma imobiliária, confirmando que esta última planejava vender o apartamento imediatamente após o despejo.
Meritíssimo, concluiu Ethan, essa expulsão não foi motivada pela lei ou pela justiça, mas sim por ganho financeiro pessoal. Se essa expulsão for permitida, será não apenas injusta, mas fraudulenta. O juiz Henderson levantou-se lentamente, visivelmente impressionado. Eu nunca vi um adolescente apresentar um dossiê tão completo e detalhado. Senhor Carter, o senhor ficará aliviado em saber que este despejo está agora suspenso e que investigaremos as ações do proprietário mais a fundo. Todo o tribunal ficou em silêncio, atônito com a compostura, a clareza e a frieza de Ethan. Até mesmo os policiais e o oficial de justiça pareciam incapazes de reagir. Pela primeira vez, todos compreenderam que acabavam de testemunhar um adolescente capaz de abalar a ordem estabelecida apenas com sua inteligência e coragem. Robert, com os olhos cheios de lágrimas, abraçou o filho com força. E Ethan? Nunca me senti tão orgulhoso. O menino, sério mas calmo, respondeu simplesmente: ainda não acabou, pai. Mas hoje nós vencemos. E na sala, todos aqueles que duvidaram deles perceberam que a família Carter havia acabado de transformar uma situação aparentemente sem esperança em algo positivo. Vitória total e inesperada. No dia seguinte, o tribunal estava novamente lotado. Desta vez a tensão era palpável. Jornalistas e vizinhos se aglomeraram atrás das janelas, tendo ouvido falar do adolescente que já havia causado tanto alvoroço no tribunal no dia anterior. Ethan permaneceu calmo diante do juiz Henderson, desta vez segurando um pendrive. Ele o colocou com confiança sobre a mesa. Meritíssimo, disse ele, compilei todas as provas digitais relativas ao senhorio e às suas ações ilegais. Está tudo aqui, incluindo gravações e documentos oficiais que demonstram que o despejo do meu pai foi planeado com antecedência e que foram violadas diversas normas legais. O juiz, visivelmente impressionado, pegou a chave e a conectou ao computador. Imagens e documentos percorreram a tela, e-mails comprometedores, cartas nunca enviadas aos inquilinos, capturas de tela mostrando manipulações financeiras. Tudo estava cristalino. Senhor Carter, continuou o juiz, nunca vi um processo tão completo e preciso. É evidente que o despejo do seu apartamento não foi apenas injusto, mas também ilegal. Todos no tribunal prenderam a respiração enquanto o juiz prosseguia. Consequentemente, este despejo é cancelado imediatamente e o proprietário será responsabilizado pelos custos legais. Além disso, será aberta uma investigação completa sobre suas ações. Robert, incapaz de conter a emoção, aproximou-se do filho e o abraçou com força. Os policiais, o oficial de justiça e até mesmo os espectadores ficaram paralisados, chocados com a reviravolta dos acontecimentos. Ethan, por sua vez, manteve a calma, observando a cena com um leve sorriso. Ele sabia que a batalha legal estava ganha, mas acima de tudo, ele havia demonstrado que inteligência, determinação e coragem podem reverter situações que parecem impossíveis. Com o esvaziamento do tribunal, o juiz Henderson fez um último gesto. Devo admitir que este rapaz merece uma menção especial pelo domínio que demonstrou no caso. Nunca vi nada igual. Naquele exato momento, Robert murmurou com lágrimas nos olhos. Ei, meu filho, você fez mais do que me salvar. Você humilhou a própria injustiça. Ethan assentiu com a cabeça, sabendo que aquele dia ficaria gravado na memória de todos os presentes. O garoto acabará de transformar uma expulsão inevitável em uma vitória retumbante e total, deixando o tribunal e todos os adultos em estado de choque e admiração. E no coração de Robert, uma nova certeza criou raízes. Com um filho como Ethan, nenhum obstáculo, por maior que fosse, jamais poderia separá-los.